Uhum. É um momento muito especial para mim, porque, na verdade, devo dizer-lhes que tive uma resistência em utilizar esse meio de comunicação. E isso dá-se pelo meu caráter tosco, pela minha falta de contemporaneidade. Todavia, chega um momento que temos que ceder e temos que, mormente, nesse momento que nós vivemos, que o Brasil vive e cujo momento envolveu todos os segmentos sociais e, consequentemente, o nosso segmento, a Igreja do Senhor Jesus. E é óbvio que, nesse momento, nós temos que nos valer exatamente de todos os meios de que dispomos para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado, para que nós continuemos exaltando e glorificando o nome do Senhor, para que continuemos nutrindo espiritualmente os nossos irmãos, aqueles que no atual momento estão em casa, estão em suas residências, aqueles que, por causa dessa situação, têm atendido, inclusive, o confinamento e, consequentemente, alguns deles têm deixado de estar no templo e outros têm sido realmente impedidos de estarem no templo. Nós estamos, portanto, nos valendo desse momento, desse instrumento para trazer-lhes uma palavra. Faz-se necessário que tragamos uma palavra, mas também queremos, lógico, alcançar aqueles que, mesmo não sendo evangélicos, mas estão ligados aí no nosso canal. E nós queremos, inclusive, pedir que aqueles que ainda não são inscritos se inscrevam no canal, aperte lá o sininho e o like, deixe lá o seu like, para que nós continuemos. Nós temos uma necessidade de que os irmãos nos acompanhem. E precisamos dessa atenção dos irmãos, dessa ação dos irmãos. Eu sei que muita gente se inscreve em muitos canais, se inscreve em canais outros de conteúdos diversos. Esse aqui tem o propósito de transmitir alguma coisa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, AD Nunes Freire, e queremos, em nome do Senhor Jesus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já queremos mandar um abraço a todos aqueles que já estão online, que Deus possa abençoar os que estão acompanhando esta live e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E quero lhe dizer, não saia daí. Deus tem uma palavra para o seu coração. No final, nós estaremos fazendo uma oração e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Queridos, é verdade que o momento que vivemos é um momento complexo. E eu sou obrigado a retroceder um pouco e lembrar do que vivemos em nossas vigílias aqui na AD Nunes Freire. E nós sempre fomos impelidos por Deus a dizermos que esse ano seria um ano diferente. Esse ano nos traria algumas novidades. Esse seria um ano marcante, pois é um ano secular. No ano 2020, 2014, essa data só acontece de 100 em 100 anos. 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14. E nós estamos hoje no 2020. Então, sempre dizíamos que esse ano nos traria algo sobrenatural. Eu confesso que eu nunca imaginei que seria uma pandemia. Mas, porém, desafirmo que não seja essa a principal coisa que viveremos esse ano. Esse ano só começou, nós estamos aí no 4º mês do ano, terminando o 4º mês, entrando para o 5º mês do ano, e certamente teremos coisas grandes ainda de Deus. Bem, como dissemos, não nos valermos desse instrumento seria ingenuidade da nossa parte e principalmente nesse momento. O momento que nós vivemos é um momento crítico, é um momento terrível. E começou, se afunilou em março, estamos terminando abril,
e ao que se pensa, a probabilidade é que de maio para frente, no mês de maio, seja exatamente essa maior ação, essa maior manifestação, e acreditamos que a clausura será maior. E, portanto, queridos, nós queremos trazer-lhes uma palavra porque é um momento de medo, é um momento de pânico, um momento que muitos aproveitaram para medo ou serem alimentados pelo medo patrocinado pela nossa mídia. E nós temos a obrigação de trazer também uma palavra em relação a isso. E confesso a vós outros que, nesse momento que os políticos estão aproveitando uns para tirar vantagem da situação, outros aumentando números para tornar maior a crise, nós precisamos trazer uma palavra que vá de encontro à necessidade do seu coração. Diante de tudo isso, a pergunta é, na verdade, são duas perguntas. A primeira, como está o teu coração hoje? E a segunda pergunta é, como estará o teu coração? Como você estará como igreja no final dessa crise, quando essa crise passar? O que será você? O que você estará fazendo? O que você vai descrever como histórico dessa crise? O que você vai levar de aprendizado, de melhoria espiritual? Quem será você depois dessa crise? Quem é você hoje, você já sabe. Você já viu. Você está vivendo. Mas quem será você depois dessa realidade? Quando tudo isso passar? Quando a chuva passar? Quando o vendaval passar? Quando a crise passar? Quem será você? E para isso, senhores, estando orando ao Senhor, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso em oração e em jejum, Deus nos trouxe uma palavra. E eu quero compartilhá-la com vós outros neste momento. E essa palavra está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É um versículo muito importante. Paulo estava num momento de confronto com o apóstolo Pedro, estando em um momento em que eles se encontraram, e ele ousa dizer que tivera que resistir o apóstolo Pedro na carne, e chega exatamente a esse momento que ele diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhores, é um texto que falamos muito, é um versículo que a maioria dos biblistas decoram, o tem decorado, é um texto que nos chama muito a atenção. Nós usamos, às vezes, para expressar o nosso sentimento, às vezes, de quebrantamento, de humildade. Mas a Galácia, quando ele dissera, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo queria dizer, e é exatamente essa palavra fervente que Deus trouxe ao meu coração e que me leva a trazê-la a vós outros nesta live, que eu espero ser breve, mas quero entregar-lhe tudo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Bem, todos nós sabemos que o caminho da cruz é um caminho de morte. O caminho da cruz é um caminho de morte. Sabemos também que o ato de ser crucificado era uma punição, naquele momento, no tempo de Jesus, atribuída a inimigo número 1 de Roma. Era uma punição atribuída àqueles que se levantavam contra a autoridade real de César. Todos aqueles que eram crucificados naquele momento
não seriam crucificados por qualquer coisa. Quando se levantava uma cruz, quando alguém era pendurado no madeiro, era também manifesto publicamente que aquele se pusera como inimigo de César, como inimigo de Roma, como inimigo do Império. A Bíblia diz em Deuteronômio que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Biblicamente, a morte de cruz, no contexto judaico, era uma maldição. Mas para os romanos, a morte de cruz era, acima de tudo, uma intervenção ou uma punição a Roma. Tanto é que Pilatos só decidiu entregar Jesus para ser crucificado quando os fariseus alegaram que o Senhor Jesus havia se colocado como rei, e todo aquele que se coloca como rei era inimigo de César. E no momento em que o Senhor se colocou, ou que Pilatos entendeu que o Senhor houvera se colocado como inimigo de Roma, ele então decidira crucificar a Jesus. Porém, quando o apóstolo Paulo diz que ele está crucificado com Cristo, ele não está falando do Império Romano, ele está falando do império da carne, do reino do mundo, do pecado. Ele está falando, acima de tudo, de algo muito especial. E por que Deus propusera que falássemos essa noite, nesta live, o entender o significado disso? Bem, todo aquele que morre, todo aquele que era pendurado no madeiro, ele estava no auge da condenação e, consequentemente, só sairia da cruz morto. E todo aquele que morria, ele era encerrado, ele era exterminado até potência analógica. Porém, o que Paulo está dizendo, querendo dizer aos irmãos da galáxia, e eu quero dizer aos irmãos hoje, nesse momento pandêmico, nesse momento de medo, nesse momento de morte, é que o que Paulo está dizendo à galáxia é que os irmãos não precisavam mais ter medo de morte. Os irmãos não precisavam mais temer o que o homem poderia fazer a eles, porque ele já estava crucificado com Cristo. Mas ele está falando especificamente dele. Eu já estou crucificado com Cristo. A minha vida no contexto humano, no contexto físico, não me tem mais tanta importância, de maneira que as perdas e os ganhos são irrelevantes. Eu já morri com Cristo. Eu já estou morto com Cristo. Sim, pastor, você deve estar dizendo o que o senhor está querendo dizer com isso. Eu estou dizendo, meu querido irmão e meu amigo que me ouve, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que o medo desesperador assobra o coração dos homens, e é principalmente o medo da morte. Os homens estão com medo da morte. É bem verdade que a dengue mata muita gente, mas esse não é um vírus midiático, é um mosquito que transmite. Mas o coronavírus, esse trouxe um medo absurdo, um pânico nos governantes, um pânico nos prefeitos, um pânico em toda a sociedade. Senhores, vós sois testemunhas, e como eu dissera no começo da live, que o que nós estamos vivendo hoje é atípico a essa nossa geração. Nós nunca tínhamos visto uma realidade onde todo o povo ande de máscara na rua. Isso significa medo. Cada uma pessoa que está de máscara, você vê nele o medo estampado, o medo de ser contaminado, o medo de não ter remédio, o medo de morrer. O que Paulo está dizendo é que aquele que está em Cristo, nada pode mais fazer o homem. Nada mais pode fazer a morte. O Senhor Jesus já morreu a nossa morte. Nós estamos em Cristo, e estar em Cristo significa ter vitória sobre a morte, significa ter triunfo sobre a morte, significa triunfar, estar em Cristo. Assumir a crucificação de Cristo significa morrer com Ele, abrir mão de tudo que o mundo possa fazer, que o mundo possa trazer, que qualquer peste, que qualquer assombração
venha trazer. Nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Nós fomos crucificados com Ele. E quem vive agora não é mais você. Quem vive agora é Cristo que vive em você. E por que eu não tenho medo? Por que nós não devemos temer? Eu não estou aqui incentivando você a quebrar regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde Municipal. Eu estou dizendo que devemos atender às ordens, devemos, porque não podemos ser subversivos, não podemos ser desobedientes. Porém, uma coisa sabemos e temos que ter posição, é que, não obstante o coronavírus esteja assolando, a pandemia esteja matando gente na Itália, gente na Europa, gente no velho continente, matou na Ásia, está matando em todas as Américas, eu e você estamos crucificados com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, eu experimentei a morte, também temos dele e nele a garantia da ressurreição e a vitória. O apóstolo aos Coríntios, capítulo 51, e agora nós estamos chegando em 52 pessoas, ele diz, os versículos últimos, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu trago a você esta noite, uma palavra dele, viver não mais você, mas Cristo viver em nós. Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos agora, vivemos na fé do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz que ele me amou. Queridos, ele nos amou. E ele nos tornou aceitáveis, que ele nos fez aceitáveis. Ele nos fez sem nenhuma ação minha ou sua. Ele diz que predestinados conforme o propósito de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que nele também crido, foste selado com o selo nossa herança, o qual é o penhor da nossa herança, para a razão. Ele nos fez amáveis, e eu não citei o texto, o versículo 6 diz, para louvor da sua glória, pela qual a graça de Deus te fez agradável, te fez especial. Isso quer dizer que o Deus Todo-Poderoso se agradou de você. E se ele se agradou de você, ele te deu a dele exatamente o direito de não temer a morte. Então, amados, não pasmem diante de tudo isso. Não se deprimam. Não fiquem desesperados. Mas, pastor, eu faço parte do grupo de risco. Você precisa estar em Cristo. E em Cristo, tudo que é arriscado vira vitória. O Senhor Jesus nos deu a sua vitória. O Senhor Jesus nos deu. Ele se agradou de ti. Você entende isso? Ele te fez agradável no amado. Ele fez para si, ele fez de você um ser especial. Aquele de quem ele se... Depende de quem se agrada. Não depende de você, depende de Deus. Ele se fez te agradável. E quando eu pensava nisso, irmãos, eu chorava. Eu dedicar o que eu tenho à tua disposição. Eu vou colocar, te selar com o meu espírito e esse espírito é o selo. Todas as vezes que o inimigo vier, vai perceber que tu é selado com o selo de propriedade espírita. E isso é maravilhoso, chamado de selo do Espírito Santo. Louvado o evangelho da vossa salvação. Uma vez que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Todo selo é uma garantia de em você tem um selo, o selo do Espírito Santo,
E se for através de um coronavírus, maravilha, o coronavírus for um instrumento, ele pode até vir a você, mas vai ter que respeitar o selo do Espírito Santo que te garante como propriedade do Deus todo de matar esse. O pulmão dele vai ter que continuar funcionando, ele vai ter que continuar dando glória a Deus. Por agora, coronavírus vai embora, o pulmão é restaurado e você vai dando glória, exaltando e adorando o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória nos céus e na terra. Por quê? Porque você já é explicado com Cristo e vive, não mais Cristo, vive em você. E a vida por ti, na cruz deu também em Cristo o direito da ressurreição. Quem tem o poder da ressurreição, e a ressurreição é a vitória sobre a morte, por que temer a morte? Era exatamente isso que Paulo dizia quando dizia já estou crucificado com Cristo. Eu não temo mais a morte. Tentarem alguma coisa contra mim, não vão ter sucesso, porque eu estou crucificado com Cristo. Eu morri para o mundo. Tudo que o mundo pode fazer com quem está vivo. Eu estou morto para o mundo. Tudo que o pecado pode fazer para quem está vivo. Você está morto para o mundo e para o pecado. Está ressuscitado em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ainda diz, no capítulo 2 e versículo 6, e diz: e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vitória. Você está aqui na terra, você está aí talvez no seu quarto, na sua casa, mas eu quero em esperança, espiritualmente você está sentado com Cristo no céu, nas regiões de Jesus. E ele já te abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos predestinou para filhos de adoção. Nos predestinou para filhos de adoção em vitória, porque você está crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo significa vencer a morte com Cristo e conseguir galgar o direito da ressurreição, da vitória sobre a morte. Eu quero orar por você, para uma bênção de Deus na sua vida. Pai querido e santo, em nome de Deus, ministrei essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, para todos aqui, triunfando na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, em que nenhum deles contrairão o coronavírus. Mas o Senhor, nós temos pedido a Ti, que nenhuma pessoa em Governador Nunes Freire venha ser contagiado pelo coronavírus. Agora eu te peço, Pai, uma bênção especial por cada um dos teus filhos que estão ligados, aqueles que estão deixando o seu like, que a tua bênção esteja entrando na sua família agora. Se um irmão ou uma irmã está com o celular ligado, com o seu smartphone ligado, está doente, e eu ministro saúde na vida dele, Deus abençoe. Muito obrigado. Me perdoe em qualquer coisa, eu sou literalmente barriga verde nesse negócio. Mas eu prometo que eu vou aprender. O ser humano é adaptável, e eu prometo que em breve estarei bem adaptado. E quem sabe trazendo uma palavra com mais ênfase de Deus em nome de Jesus. Quero mandar um alô a Anthony Charles, Dina Ferraz, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Rita Alice, Deus abençoe. Tamir, Deus abençoe. Josias Santos, Deus abençoe. Alessandra Ferreira, aqui, Deus abençoe a todos. Um abraço poderoso. Eu estou saindo do ar.